Boa tarde, gente. O nosso grupo ele ficou responsável pelo tema de abordagem preventiva em periodontia. Primeiramente, temos que falar sobre a doença periodontal. Esse termo ele aponta significado tanto para a gengivite quanto para a periodontite. A gengivite é a condição de inflamação dos tecidos moles que circundam os dentes em decorrência da presença de placa bacteriana que fica acumulada. A periodontite ela ocorre da cronicidade da gengivite e ela é dependente da resposta imune e inflamatória do indivíduo. Ela destrói as estruturas de suporte do dente, como o ligamento periodontal, os tecidos moles e o osso, podendo levar à perda óssea. Agora eu vou falar sobre a etiopatogenia. O que é a etiopatogenia? Ela é diferente da etiologia e da patogenia, porque ela é a relação da causa da etiologia com a patogenia, que é a sequência de acontecimentos resultantes como resposta deletéria às agressões. Tanto a gengivite quanto a periodontite, em suas formas crônicas, elas são iniciadas e sustentadas por micro-organismos do biofilme dental. No entanto, ela está mais relacionada a um desequilíbrio. Nessa figura, a gente consegue ver de dentro para fora os 3 níveis de influência sobre a saúde periodontal, desde os agentes etiológicos como os principais fatores de risco. O primeiro nível, ele influencia diretamente na doença periodontal. O segundo e o terceiro, eles influenciam indiretamente. Por quê? Porque no primeiro nível, a gente tem fatores como imunidade do indivíduo, anatomia, saliva, localização e a composição do biofilme, a composição genética do indivíduo. No segundo nível, a gente tem a nutrição desse indivíduo, se a dieta dele é rica em sacarose, se ele frequenta o dentista, se ele fuma, usa drogas, se ele é muito estressado. Já no terceiro nível, tem o fator educacional, econômico, social, cultural, se ele tem acesso ao cirurgião dentista, se ele tem educação em saúde bucal. Nessa etapa, eu vou comentar com vocês sobre o biofilme. É razoável a gente pensar que a nossa boca é um ecossistema, porque só o nosso biofilme ele tem cerca de 150 espécies. Mas o que acontece é que não existe uma ou só algumas micro-organismos que sejam responsáveis pelo adoecimento do periodonto. O que acontece é uma disbiose, ou seja, é um processo onde a gente tem um aumento de determinado número de micro-organismos e a redução de outros, e esse desequilíbrio ecológico ali que vai propiciar as reações imunes do hospedeiro, que são exacerbadas e cronificadas ao longo do tempo, à medida que esse biofilme se mantém ali e que ele aumenta. Acontece que a calcificação desse biofilme, né, que nós denominamos de cálculo dental, ela também tem um componente diferente, porque na região supragengival, ela vai ser só por conta dos íons que a gente tem na saliva, e por isso que ela é mais clarinha. Enquanto na região subgengival ela tem uma participação também dos micro-organismos periodontopatogênicos. E junto com o fosfato, ela dá aquele aspecto mais escurecido. Então, quando a gente raspa o nosso paciente e a gente vê aquele cálculo com essa característica visual diferente, é porque o processo de calcificação dele também é efetuado de forma diferente. E agora, partindo para a etapa de etiologia da doença periodontal, como eu havia comentado com vocês, não existe um ou alguns organismos que sejam principais causadores da doença. A gente tem alguns que são mais envolvidos, mas mesmo a presença de outros micro-organismos podem deflagrar a doença. Então, mesmo espiroquetas ou vírus, embora a gente não tenha ainda uma consistência na literatura científica sobre o papel dos vírus, né, na doença periodontal, mas existem alguns trabalhos nesse sentido. Por exemplo, no caso de um indivíduo que seja imunossuprimido, um micro-organismo que a princípio não é periodontopatogênico, ele pode levar a uma resposta imune muito exacerbada. E aí o que vou mostrar para vocês um pouquinho dessas imagens, né? Essa imagem aqui, gente, ela se trata de um biofilme fino normal, que é o que a gente encontra na nossa condição de saúde, né? Aqui esse Ezinho é de esmalte, e ao passo que, na situação de gengivite,
o que a gente vê é uma proliferação, né, um aumento desse biofilme e já um certo tipo de estratificação, de organização desses micro-organismos. E essa organização ela vai tomando mais complexidade, por exemplo, quando a gente chega nessa imagem, na figura 4, que é na situação de periodontite. Então, a gente vê, por exemplo, que existe uma camada de bactérias que se destacam mais desse biofilme e, vamos dizer assim, um miolo, e é nesse miolo que ficam as colônias mais periodontopatogênicas, que são compostas por bactérias anaeróbias gram-negativas. E aí, na nossa figura 5, o que a gente tem é uma ampliação, né, dessa situação, que mostra justamente esse cordão de bactérias que protege a colônia. Né? Então, o biofilme ele é uma estrutura de resistência, não só à remoção física, mas também, por exemplo, aos agentes que possam influenciar na sobrevida dessas bactérias. Agora, comentando um pouquinho com vocês sobre a resposta do hospedeiro, né, a resposta imune, que leva às manifestações clínicas da doença que a gente percebe, como isso se inicia? Na verdade, isso é uma cascata de acontecimentos, né, que vão começar lá nas células dendríticas, que vão capturar antígenos, e aqui a gente entende por antígenos qualquer micro-organismo que esteja na nossa boca, como eu já havia comentado com vocês antes, mesmo os que não são periodontopatogênicos podem levar a esse processo. Essas células vão apresentar, né, esses antígenos aos linfócitos, que por sua vez vão secretar citocinas e levar a uma migração de neutrófilos para a região do periodonto. E aí, com essa infiltração de neutrófilos, granulócitos e os próprios linfócitos nos tecidos periodontais, a gente vai ter também uma tentativa de fagocitose por esses neutrófilos que promove uma inflamação crônica, porque à medida que eles vão tentando fagocitar os micro-organismos ou mesmo os neutrófilos que são mortos nessa etapa, eles não vão conseguindo, e aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo a cronicidade desse processo com a ativação dos osteoclastos. E aí a ativação desses osteoclastos e das metaloproteases de matriz vão levar a uma degradação tanto da matriz óssea quanto das fibras colágenas. E tudo isso com formação de tecidos de granulação, né, muito comum em inflamações crônicas e com muito exudato inflamatório. Então, o que a gente vê como inchaço na clínica, nada mais é porque esse periodonto está com muitos fluidos inflamatórios ali. E aí, esse processo ele também vai levar ao aumento do biofilme. Por quê? Porque existe um afrouxamento da gengiva naquela região que vai propiciar maior colonização ali. E a própria calcificação do biofilme, ele mesmo vai servir de fator retentivo para as novas bactérias irem se aderindo ali. Nesse momento, nós iremos abordar sobre a epidemiologia das doenças periodontais. Então, serão apresentados 6 tabelas da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do projeto SBB Brasil 2010, que serão avaliados os indicadores clínicos da doença periodontal, de acordo com cada região do Brasil e segundo a faixa etária analisada em cada tabela. Esses indicadores clínicos da doença periodontal são a prevalência de cálculo, de sangramento, de bolsa periodontal rasa e profunda e índice de perda de inserção periodontal. Mas antes de interpretarmos a nossa primeira tabela, nós temos que saber quais são os parâmetros para uma boa saúde periodontal e uma saúde gengival. Então, é avaliado clinicamente a ausência de perda de inserção, a profundidade de sondagem de até 3 milímetros, um sangramento à sondagem que ocorre em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica, isto é, não há reabsorção óssea vista na radiografia periapical. Então, na nossa primeira tabela, é possível observar que a prevalência de sangramento gengival e cálculo na faixa etária de 12 anos de idade é maior na região norte, apresentando um índice, respectivamente, a 40,1% e 44,2%. E a menor porcentagem se concentrou na região sudeste, com um índice de 24% de presença de sangramento e 20,3% de presença de cálculo.
Na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, será avaliado além da prevalência de sangramento de cálculo, mas também a de bolsa rasa e a de bolsa profunda. E a partir desses parâmetros clínicos, observa-se que a região norte ela tem a maior prevalência em todas essas categorias levantadas, e em segundo ficou a região nordeste. Na faixa etária de 30 a 44 anos, avaliando os mesmos parâmetros clínicos da doença periodontal, a maior prevalência ela continua sendo da região norte, seguida da região nordeste, e os menores índices concentraram-se na região sul. Na faixa etária de 65 a 74 anos, que é o grupo dos idosos, a presença de sangramento ela foi maior na região norte, já o índice da presença de cálculo ela foi similar na região norte e nordeste, apresentando uma porcentagem correspondente de 31,2% em ambas as regiões. Já os dois indicadores clínicos, que são a bolsa rasa e a bolsa profunda, teve maior probabilidade na região centro-oeste, com uma porcentagem de 15,8% para a bolsa rasa e 4,6% para a bolsa profunda. Nessa tabela, nós iremos avaliar o índice de perda de inserção periodontal da faixa etária presente entre 35 a 44 anos de idade. Então, primeiramente, observa-se que no lado direito da tabela, na primeira linha, onde você tem a perda de inserção de 0 a 3 milímetros, que mais da metade da população nessa faixa etária, ela não apresenta perda de inserção com significado patológico. Ou seja, a maior parte da população, ela tem uma perda de inserção correspondente entre 0 a 3 milímetros. E a região sudeste, ela já teve o maior índice de perda de inserção de 4 milímetros, que já é considerado uma perda de inserção patológica. Na faixa etária de 65 a 74 anos, a região norte ela apresentou menor perda de inserção. E isso é justificado pelo fato de ter apresentado a maior porcentagem de dentes excluídos, que é 94,9%. E isso, na verdade, tem uma relação, por quê? Porque se eles apresentam uma maior ausência dentária, você não consegue avaliar a perda de inserção periodontal. Logo, eles apresentam uma menor perda de inserção. Já a região sul, ela teve a maior probabilidade no intervalo de perda de inserção de 4 a 5 milímetros, com uma porcentagem correspondente de 4,6%. E isso ocorre também pelo fato deles apresentarem uma menor porcentagem de dentes excluídos, ou seja, de dentes perdidos. A partir disso, de tudo que foi apresentado, nós podemos concluir que as doenças periodontais, elas são doenças multifatoriais, onde o biofilme e a resposta imune exercem uma forte influência sobre o aparecimento e o agravo. E de acordo com a epidemiologia das doenças periodontais, onde foi levantado um estudo quantitativo com o objetivo de entender como a doença periodontal ela se apresenta em cada região do Brasil, ao ter avaliado esses indicadores clínicos da periodontite, a gente observa-se que a faixa etária de 35 a 44 anos foi a mais acometida pela doença periodontal, tendo em vista que a prevalência de sangramento gengival ela aumentou dos 12 anos até a vida adulta, ou seja, nessa faixa etária, e depois ela teve um decréscimo nos idosos. E a presença de cálculo, ela teve uma maior porcentagem correspondente a aproximadamente dos 64%. No grupo dos idosos, você tem um declínio desses indicadores devido ao alto índice de perda dental crescente durante a vida, como foi apresentado no slide anterior, onde mais 90% dos idosos teve sextante excluído da análise, ou seja, mais 90% dos idosos eles tinham dentes perdidos, o que dificultavam a análise da perda de inserção periodontal. E a região norte e nordeste, eles apresentam as maiores porcentagens da presença de sangramento e cálculo em todas as faixas etárias apresentadas nas 6 tabelas da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
essas são as referências que nós utilizamos para confeccionar a nossos slides e a gente gostaria de agradecer pela atenção e agora nós vamos partir para o nosso podcast.